A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento e no escritório de Antônio Palocci, na capital paulista, e também na casa dele em Ribeirão Preto, no interior do estado. Ele foi preso e levado para a sede da PF em São Paulo. Ao todo foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 5 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada a depor e depois liberada, e 27 de busca e apreensão. Além de São Paulo, a ação ocorreu na Bahia, no Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, o ex-ministro teria facilitado a contratação da Odebrecht para a construção de plataformas de exploração do pré-sal e, em troca, teria recebido 6 milhões de reais em propina. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de bens dos envolvidos no valor de 128 milhões de reais. No despacho, o juiz cita planilhas, documentos, operações financeiras secretas no exterior, além de agendas e planilhas comprovando as negociações. Nessas planilhas, Palocci apareceria com o codinome italiano. A defesa nega. Marcelo Odebrecht diz assim: eu fui à diplomação da presidente Dilma e o italiano não estava lá. E quem é a pessoa que estava na primeira fila na diplomação da presidente Dilma? Antônio Palocci. Outros possíveis beneficiados no esquema seriam um ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele, Mônica Moura, que estão em prisão domiciliar. E parte do dinheiro teria sido usada para comprar um terreno onde seria construída outra sede para o Instituto Lula, hoje situado na zona sul de São Paulo, por 12 milhões de reais. Além de Antônio Palocci, também foram presos Branislav Contic, ex-assessor do ex-ministro na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff, e Juscelino Dourado, ex-chefe de gabinete de Palocci no Ministério da Fazenda durante o governo Lula. No início da tarde, eles deixaram a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e foram transferidos para Curitiba. O grupo chegou aqui em Curitiba às 2h30 da tarde. Eles foram levados direto ao IML para fazer o exame de corpo de delito. E 1 hora após chegarem à capital paranaense, já foram trazidos aqui para a carceragem da Polícia Federal, onde permanecem à disposição da Justiça. Antônio Palocci é suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Há registros no celular de Marcelo Odebrecht de 2012, de reuniões com Antônio Palocci Filho, período em que ele já não ocupava nenhum cargo na presidência, de ministro, nenhum cargo formal, em que seriam tratados na sede da consultoria da empresa de Palocci, na qual Marcelo fazia presente, temas como o ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Construção do Submarino Nuclear, e da construção da Arena Corinthians. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou que a nova fase da Lava Jato tem o objetivo político: atingir a legenda às vésperas das eleições municipais. O Instituto Lula afirma que tem e sempre teve uma única sede, que jamais adquiriu qualquer terreno. A Odebrecht não quis comentar o caso. Nossa equipe não conseguiu contato com os representantes de Branislav Contic e Juscelino Dourado. Marco Antônio Villa. Boa noite, Marco Antônio Villa. Então, quer dizer, segundo a Polícia Federal, Palocci operava fora do governo, continuava operando, é isso? Continuava operando. Ele operou no governo, fora do governo, é um operador, né? A questão que envolve Palocci, vale lembrar, um homem poderoso, foi deputado estadual, federal, presidente do PT estadual, ministro da Fazenda no governo Lula e na Casa Civil de Dilma Rousseff. Tem muito vinculado ao grande capital financeiro, é o homem dos banqueiros, né? Sempre muito bem ligado a eles. E é bom lembrar que quando ele cai, ele é o único ministro na história da República, caiu 2 vezes por denúncias de corrupção, da Fazenda e depois da Casa Civil. No episódio da Fazenda, vale lembrar, recordar, porque no Brasil a justiça é de outro tal. As acusações que pesam sobre ele são muito graves, tal, né? Ele teria vendido uma medida provisória a 460, né? A medida por 10 milhões de reais, que é aquela de crédito prêmio de IPI, né? Tem os gastos recebidos, fabulosos gastos de campanha para pagar as campanhas de Dilma e Lula, campanhas municipais, e ele deve ter realmente tem denúncias via João Santana, recebendo dinheiro através de Angola, numa triangulação que passa pelo BNDES, e eu gostaria que a senhora Maria Silva, presidente do BNDES, hoje, eu sei que ela não era na época, ela tem de vir a público e explicar como é que o BNDES entrou nessa operação danosa ao interesse público, e lembrar que foi bloqueado até 128 milhões de reais na conta de Palocci e desses 2 assessores e de 3 empresas, fazendo um total
de 768 milhões. Veja que são pessoas muito econômicas, que poupam e conseguem ter fortunas. E os nomes que eles usam, quem é o italiano ou quem não é, isso a polícia e as investigações mais à frente que vão dizer, mas os nomes são curiosos. Eu anotei alguns, Lampadinha. Quem é o Lampadinha? Acho que alguém lia o Walt Disney, porque isso aí tem a ver com o professor Pardal, viu? Guerrilheiro, eu até posso saber quem é um guerrilheiro. Casa de Doido, Rasputin, Menino da Floresta, esse eu sei, pode ser lá do Acre, viu? Animal, que não é o Edmundo, né? O que passou pelo Palmeiras. Amigo, esse amigo eu sei, lá de São Bernardo de Campo. Todo mundo que está nos ouvindo de São Bernardo, sempre assiste muito Jornal da Cultura, sabe quem é o amigo, né? Barba Negra, Serrote, quem é o Serrote? O Ganso, que não é o Paulo Henrique. Em suma, eles são quadrilheiros, eles são bandidos, e o lugar de bandido é na cadeia. Então, aquela exposição feita pelo Ministério Público Federal, Receita Federal, Polícia Federal, há 2 semanas atrás, mostrando a organização criminosa, de acordo com Deltan Dallagnol na sua fala, e que havia um comandante de tudo aquilo, da corrupção, expressões dele também, que era o Lula, aquilo foi de um didatismo, William, fundamental para as pessoas entenderem como é que funciona o comandante máximo, segundo o Deltan Dallagnol, da corrupção, é o Lula tal. E a posteriori, o que ocorreu com o Guido Mantega, muitos gritaram. A história é o seguinte, para uns é outro, porque concluindo, William, no Brasil não é bom roubar uma galinha, você tem que roubar a granja, porque ao roubar a granja, você vai ter dinheiro para contratar um bom defensor. Ao roubar uma galinha, não. Ao roubar uma granja, você sai no jornal roubando uma galinha, não. E ao roubar uma granja, você pode levar a sua mulher no hospital de elite, porque se você rouba, principalmente, como diz Deltan brilhante, né? O comandante máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, quando é que ele vai ser preso? Ayrton Soares, boa noite. Ayrton Soares, dizem que o Palocci já estava esperando que ia sobrar algo para ele depois da prisão do ex-ministro Guido Mantega, mas ele esperava uma condução coercitiva. E aí, a Polícia Federal, nesse caso foi a Polícia Federal que pediu a prisão temporária. O pedido foi excessivo? Olha, William, eu tenho dito aqui no programa que o devido processo legal deveria ser melhor observado. O cidadão não foi intimado, ou seja, não sendo intimado, não se recusou a prestar depoimento. E a condução coercitiva é aquela depor debaixo de vara na polícia, no lugar de polícia. É um instrumento que se usa para poder aquele que não quer comparecer ou não comparece devidamente intimado à audiência marcada, a condução coercitiva. Mesmo caso, a prisão provisória, a prisão temporária, a prisão preventiva. Existe na lei algumas razões pelas quais pode-se deflagrar preventivamente, ou seja, antes do processo, pela própria polícia que solicita esse tipo de prisão. Mas eu entendo, e os advogados entendem, que é necessário que haja uma recusa diante de uma intimação. Isso não ocorreu. Muito bem. Qual é a situação que eu vejo? Eu não posso entrar no mérito do que se acusa Palocci, porque eu não ouvi a outra parte. Eu só ouvi uma parte, que foram os promotores que divulgaram as acusações contra ele. Eu não sei qual será a defesa dele. Eu não posso, com base em informações que vêm do inquérito policial, são recebidas pelo Ministério Público e aí formuladas como praticamente denúncia, eu não posso falar nada sobre isso porque eu não conheço as provas dos autos. Se eu fosse considerar todo aquele que é denunciado como criminoso, eu teria que evitar a companhia de muita gente que foi denunciado em processo e não é criminoso, não foi julgado. Então, eu fico nessa situação de verificar a questão do devido processo legal, para que a Operação Lava Jato não sofra restrições em suas decisões, o juiz Sérgio Moro, nos tribunais que são superiores a ele. O Tribunal Federal de Recursos e o Superior Tribunal de Justiça e até, em casos, o Supremo Tribunal Federal. Mostrar a participação dos nossos participações, viu, senhores da bancada? O Carlos Roberto Marcel, aqui pelo Facebook, o devido processo legal funciona para os poderosos e só. O Vanderlei Torrone pelo Twitter. Vila, o mais engraçado é que sempre afirmam que são inocentes. Já nos Estados Unidos, muitos confessam de primeiro. O que acontece? Agora tem uma observação aqui do Adriano Padiar Dias, que é a mesma do Sandro Santos.
Se roubou, tem que ser preso mesmo. Mas por que o juiz Sérgio Moro só manda prender pessoas ligadas ao PT? Não, já tem vários que não são do PT. Acho que é um engano. Se você olhar, inclusive, dos condenados, acho que houve 106 condenações, salvo engano, um número é muito próximo a isso, né? Pouquíssimas foram alteradas quando recorreram a Porto Alegre, que é a segunda instância do Tribunal Regional Federal, né? De outros partidos também, inclusive, que estão cumprindo pena tal. Agora, o PT é uma organização, virou uma organização criminosa. A exposição brilhante feita pelo Ministério Público Federal há 2 semanas atrás, muito didática, e que foi bombardeada por todos aqueles, alguns ingênuos, que caem na conversa do projeto criminoso. E outros porque recebem dinheiro do projeto criminoso. Tentaram desqualificar a Lava Jato, os procuradores, a Receita Federal presente, a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro. Tentaram fazer isso a semana passada outra vez. Mas não tem jeito. As operações continuam. Por quê? Porque é aquilo que já foi dito aqui durante anos. É o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. Quando você começa a pegar o caso dos navios sonda, meu Deus do céu, como é possível? A história do equipamento nacional era tudo balela para enganar bobo, enganar trouxa. A história da Petrobras comprar equipamento era meio de desviar mais dinheiro. Isso já está devidamente comprovado. O que falta agora é pegar os dirigentes do BNDES, porque afinal isso atinge o BNDES. Eu quero saber onde estão os presidentes do BNDES. Ele sabe que serão os próximos. Registra aí, presidentes, no plural, do BNDES. E eu quero saber também os presidentes da Petrobras daquele período. Foram 3, um já é falecido, 2 estão aí, né? Graça Foster e José Sérgio Gabrielli. Como é possível ter tanto envolvimento da Petrobras sem que a presidência não tenha sido atingida? Você quer que ninguém sabia nada? Você acha que nós somos palhaços? Acreditamos nisso? E o BNDES deve para o Tesouro mais de 300 bilhões. Bilhões! É um saque nunca visto. Então, a grande questão é que a Operação Lava Jato está fazendo esse papel. E olha, por incrível que... Como o sistema político é tão petrificado, ele não consegue se autorreformar. Quem vai reformar o sistema político brasileiro é a Operação Lava Jato. Por isso que é uma conspiração em Brasília contra a Lava Jato, dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, contra a Lava Jato. O episódio de segunda passada, William, enquanto nós estávamos aqui no jornal, que eles estão tentando votar aquela anistia, aquela vergonha tal, que não ocorreu, graças a Deus, é nessa grande conspiração envolvendo STF, Congresso Nacional e muita gente no Palácio do Planalto. Mas isso não tem jeito, não há mínima de esconder. Com redes sociais, com a população mobilizada, não tem jeito. Nós não queremos isso que é muito importante, vingança. Não, o que nós queremos é justiça. Vamos lá, Carmen Guarezeminha aqui para você, Ayrton Soares. Peço o Soares explicar os milhões na conta do amigo Palocci. Na verdade, não é do amigo Palocci, né? Do Palocci, ex-ministro. Agora, muito dinheiro, né, Ayrton, que foi bloqueado. 128 milhões de cada conta. Eu não sei como é que ele vai explicar isso. Mais de 6 milhões. Lembrar que Palocci vem de Ribeirão Preto, foi vereador. E aí, nessa carreira, não se acumula... Deputado, vereador, prefeito. Vereador, prefeito. Não se acumula pelos vencimentos cabíveis àqueles que ocupam esses cargos, prefeito, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ministro, não dá para acumular 6 milhões de reais para adquirir um apartamento. Então, ele tem que explicar isso, tem que explicar, os 3 têm que explicar também esses 128 milhões. E eu tenho que responder uma pergunta do telespectador, uma afirmação dele, de que o devido processo legal só é para os ricos. Uhum. Não, isso está na lei. Quem tiver conhecimento da lei e do sistema jurídico brasileiro vai ver que tudo se baseia no devido processo legal. Tem que haver uma ordem no processo, a ordem devida, né? É o due process of law, né? Que vem lá da Inglaterra. Eu acho que se outros não exigiram o devido processo legal, mas eu acho que todos que estão acusados, que estão detidos, exigiram o cumprimento do devido processo legal. Volto a dizer que me faltam argumentos para poder analisar Olha, quero deixar claro ao telespectador que eu também sou entusiasta da Lava Jato. O que eu não suporto mais ver é as denúncias com convocação de imprensa, que começa de manhã a convocar a imprensa e depois coloca a imprensa para falar sobre tudo, concluindo que fulano é culpado, fulano é culpado. E isso não pode acontecer, porque você está colocando a opinião pública
Como é que um juiz vai rejeitar uma denúncia de alguém que foi publicamente isso a vida toda? Qual é o jurado que não vai ser influenciado por essa denúncia fora do processo? Essa é a observação que tinha a fazer. O presidente Michel Temer convocou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para dar explicações sobre a divulgação de informações sigilosas dessa fase da Operação Lava Jato durante a campanha eleitoral. O mal-estar entre o ministro da Justiça e o Palácio do Planalto começou após uma declaração de Alexandre de Moraes durante um comício ontem em Ribeirão Preto, no interior paulista, cidade do ex-ministro Antônio Palocci. Integrantes do Movimento Brasil Limpo pedem ao ministro a continuidade da Operação Lava Jato. Pode ficar sossegado, pode chegar é apoio total ao Lava Jato. Tanto que falam, e você vê, sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Podem ficar tranquilos. Confiamos no senhor. Confiamos no senhor. Vocês vão ver, podem ver Estamos unidos e mobilizados, tá? Unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. A assessoria do Ministério disse que a fala dele foi força de expressão. Hoje, durante evento em São Paulo, Moraes se justificou. O que ocorre é que o jornalista ele truncou uma conversa de quase 20 minutos que eu tive com os movimentos. Ele truncou e criou uma conversa que foi muito maior. A fala de Alexandre de Moraes repercutiu de imediato aqui em Brasília. Michel Temer convocou o ministro para dar explicações. Isso porque o Palácio do Planalto avaliou que o próprio presidente poderá ficar sob suspeita. O raciocínio é simples. Como o ministro da Justiça pode saber de algo de extrema importância sem que o presidente saiba? O que é importante e deve ser destacado é que o ministro Palocci foi preso em razão de gravíssimas denúncias contra ele, desvios bilionários, pagamento de propina. Isso é que deve ser considerado. O ato falho. Soares violou o sigilo funcional? Olha, ele deu dicas, né, sobre o que ia acontecer. Chamou a atenção da imprensa e fez questão de dizer que a imprensa iria registrar, não é? Eu acho que o advogado Alexandre Moraes, ele é advogado por formação, como ministro, devia só se manifestar quando na Polícia Federal surgisse uma dúvida que o ministro tivesse que resolver. Porque ele é o ministro e é o comandante da Polícia Federal. Então, se a Polícia Federal procurar um ministro diante de uma questão que tem que ser colocada, ele sim tem que se manifestar. Agora, manifestação em comício do PSDB, numa cidade onde o Palocci foi prefeito, foi vereador, foi eleito deputado, isso aí transcendeu os limites da atividade do ministro. Não é o primeiro-ministro do presidente Michel Temer que faz declarações e que depois tem que se corrigir ou são afastados do ministério. Nós temos os casos já conhecidos. Que eu acho que os holofotes, a divulgação pela televisão, pelo rádio, a imprensa, faz mal para muita gente. Desde ministros supremos que, de repente, deixam de falar nos autos e, quando se expressam no plenário supremo, dão um enfoque muito mais político do que jurídico sobre o caso. E outros, como o juiz Sérgio Moro, que hoje faz conferência. Então, eu acho que isso é muito menos o ministro da Justiça. O Pedro Luiz Negri aqui, Vila, ministro bom é ministro calado. Esse é o problema do atual governo. Os ministros falam muito, né, sem combinar com o chefe, né? Agora, isso não enfraquece, Vila, essas falas, a própria Lava Jato, Vila? Não, eu acho que são algumas observações, William. Primeiro, Gleisi Hoffmann não tem ética para falar de nada. Ela é corrupta e seu marido é aquele que roubou R$1 dos aposentados por mês, no total de 100 milhões. São bandoleiros. Então, não é possível, em qualquer país sério, ela não estaria no Senado e o seu marido estaria preso. Então, vamos falar as coisas, porque nós só chegamos nessa situação atual é porque muita gente ficou calado. Quando os brasileiros acordaram e foram às ruas, começou a ruir essa república podre e carcomida que estava aí e tal. Então, essa senhora é a última pessoa no mundo que pode falar em ética, em responsabilidade e tal. A Lava Jato está indo muito bem. E por ela estar indo muito bem, que ela está sendo bombardeada de todos os lados. Como eu disse anteriormente, há uma conspiração, sim, uma conspirata, né? Segunda-feira passada, quando tentaram fazer
aquela anistia de crimes eleitorais, o intuito era bombardear a Lava Jato. Essa conspiração envolve os três poderes que estão carcomidos, os três não servem mais. Essa república, a Praça dos Três Poderes é uma fratura entre ela e a sociedade brasileira. Ela não representa mais o Brasil. Basta ver essa campanha municipal horrorosa. Quem é que está identificado com isso daí? Ninguém está nem aí, isso aí é uma porcaria em geral. Então a grande questão é que a Lava Jato está fazendo um papel de limpeza, e é um papel muito difícil, de forma autônoma, porque quem fala em controle do Executivo da Lava Jato é bobo, né? Porque o Ministério Público Federal é independente, o Poder Judiciário é independente, portanto, não há nenhum tipo de manipulação grave. A aparência comunicativa de parte dos ministros, eu não cito nesse caso o senhor Alexandre de Moraes, mas grande parte dos ministros são ruins. O ministério, ele era explicável numa conjuntura quando você ia aprovar o julgamento no Senado, como o Itamar fez a mesma coisa em 1992. O Itamar encheu de senadores o seu ministério. A questão que se colocava agora é que o ministério era de interinidade. Após a interinidade, devia compor o novo ministério. Essa é uma tarefa ao presidente Michel Temer, reformar urgentemente o ministério. Em instantes, presidente da Portela, fala aí, Dr. Soares. Mas tem que ser breve. Eu sei, é claro, ele come todo o tempo, eu tenho que ser breve. Não, mas você também ele vai colocar, eu vou falar. Vocês dois estão falando muito. Por que você tem que falar? Não, mas porque você falou, eu não vou falar sobre o que você falou. Mas eu não vou falar sobre o que você falou. Como é que você já está antecipando o que eu vou falar? Mas eu não vou falar. Eu não falei mais porque ele fez sinal de foco. Porque nós temos um jornal e tem uma dinâmica. Eu vou dar um enfoque totalmente diverso do que ele está dando. Sim, mas eu vou dar diverso então dele, porque eu só parei de falar porque ele pediu. Quer dizer que você tem que falar por último? Ele pediu. Então eu não quero falar. Não, inverte. Se ele tem que falar por último, tem que falar. Não quero falar por último. Não, deixa eu falar. Não tem isso. Se ele acha que toda vez que eu falo ele tem que falar em seguida, não falo. Tudo bem, então não fala. Porque eu só parei de falar. Mas eu iria dizer que a Gleisi, senadores, seu marido, Paulo Bernardo, não foram condenados. As provas contra eles foram apresentadas, tem defesa e está na mão do ministro, que recebeu a denúncia. Então, são denunciados, como outros são denunciados, sem ser criminoso. O Vila tem uma denúncia contra ele. Que o Ministério Público Federal muito mais provas. Meus parabéns. A grande questão é, vamos enfrentar os criminosos. Você foi quem tem macho honra, quem tem caráter, enfrenta os bandidos do PT. Você foi macho diante dos juízes e eu te cumprimento por isso. Obrigado. Agora, ele não foi julgado ainda. Não posso chamá-lo ele de condenado por difamação, calúnia e injúria. Só faltava eu não posso. O Lula, o maior ladrão da história do Brasil, não é isso. Pensa no direito. Eu penso no direito. Não pensa. Porque eu estou do lado do povo trabalhador, do vagabundo, do cafajeste e ladrão. Eu vou ter que seguir, infelizmente. Em instantes,